Olá, querida paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, com a certeza de que Deus é aquele que marca encontro conosco para falar ao meu e ao teu coração. Glória a Jesus, queridos, olha só, você não vai precisar fazer como todo mundo. Você não vai precisar agir, pensar, falar como todos. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo aí uma diferença através da tua vida. Deus está dizendo que te colocou em determinado lugar e te usa do jeito que Ele quer. Sabe por quê? Para que novamente veja a diferença daquele que não serve e daquele que serve a Deus. Papai está dizendo para você nesse exato momento, não se deixe levar por aquilo que te falam. Não se deixe levar pelas cobranças externas. Deus está falando para você nesse exato momento, ei, continue seguindo o direcionamento que Ele te deu, porque no direcionamento que Ele te deu, Ele vai te honrar. Toma posse, recebe esta palavra e já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Palavra que o Senhor colocou em nosso coração se encontra em Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. E qualquer que não se prostrasse e adorasse... Bom dia, graça e paz. Meu nome é Lúcia. Nós estamos no propósito 6 chaves para liberar o peso que sugam as suas forças. Um e-book gentilmente cedido pela pastora Thalita Pereira. Hoje vamos liberar o terceiro peso, o peso do medo. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. 1 Reis, verso 3, capítulo 19. Depois da insegurança vem o quê? O medo. E a pessoa faz o quê? Mais besteira, é ou não é? A Bíblia diz em 1 Salmos, verso 1, que não devemos pedir conselhos aos ímpios. Creio que pedir conselhos aos nossos sentimentos é algo que se encaixa nessa categoria. É um grande erro. Estou me sentindo muito triste. Eu vou desistir. Eu estou sentindo muito medo. Eu vou fugir. Na hora que você sentir medo, a última fonte que você deve se aconselhar são os seus sentimentos. Quero compartilhar com você essa história. Uma amiga minha fez check-up de rotina e soube dias depois que o seu médico temia que ela tivesse um linfoma, a forma mais agressiva da doença. Foram necessários mais exames e disseram que ela poderia levar 2 ou 3 semanas para confirmar o diagnóstico. Perguntei à minha amiga como ela passou por aquelas semanas de incerteza e se teve medo. Ela me disse, sim, eu tive medo, mas sabia que qual fosse o resultado, esse não seria surpresa para Deus. Ela disse que entendia que se ela se preocupasse durante 3 semanas e depois soubesse que estava com linfoma, teria desperdiçado as 3 semanas valiosas de sua vida. Ela disse que não perdeu nem um minuto sequer enquanto esperava o resultado. Quando chegou, minha amiga soube que ela realmente estava com linfoma. Fez uma cirurgia e depois quimioterapia por muitos meses. Fico feliz em dizer que 10 anos depois ela está ótima de saúde e não perdeu 3 semanas valiosas de sua vida. Sabe, todas as noites eu entrego as minhas preocupações a Deus. Afinal, Ele vai ficar acordado a noite inteira de qualquer jeito. Nunca deixe o medo decidir por você.
Sua fraqueza não pode te impedir de chegar no seu destino. Por quê? Porque quando você é fraco, é que você é forte. E outra coisa, quando nós sentimos medo, Jesus nos entende. Você acredita? A Bíblia fala que Jesus chorou quando viu Marta e Maria chorando. Naquela época, o homem não chorava em público. Era sinônimo de fraqueza. Mas quando ele chorou, estava dizendo à mulher: eu entendo você. Eu sinto sua dor. Sei que você não está entendendo nada. Sei que você está com medo. Quando Jesus chorou, ele estava dizendo a todos: eu valorizo as mulheres. Eu entendo as mulheres. Diante do medo, só restam duas opções: confronto ou fuga. Elias fugiu. E você? O que você vai decidir fazer? Sabe, muitas vezes nós recebemos notícias, recebemos diagnósticos, muitas vezes nós descobrimos que os nossos filhos estão envolvidos em alguma coisa que não agrada ao Senhor, estão envolvidos em caminhos que não são bons. Muitas vezes acontecem coisas com nossas famílias, muitas vezes nós ficamos desempregados, muitas vezes nós passamos por dificuldades financeiras e nós começamos a ter medo. Muitas vezes nós deixamos o medo abalar as nossas forças. Muitas vezes nós nos enfraquecemos por conta do medo. Muitas vezes nós permitimos que o medo ceife os nossos sonhos, as nossas expectativas. Muitas vezes nós nos sentimos só por conta do medo. Sabe, libere o peso do medo, porque o peso do medo, ele vai sugar as suas forças, ele vai te deixar fraco. Sabe, eu fico pensando em Pedro, quando ele viu Jesus caminhar sobre as águas. Pedro se sentiu capaz, Pedro sabia que era capaz de caminhar naquelas águas, e Pedro começou a caminhar. Pedro estava andando sobre as águas e de repente Pedro sentiu medo. Pedro começou a vacilar e começou a afundar. Ele não continuou andando, ele não deu mais nenhum passo à frente porque o medo não permitiu. E você, meu irmão, está agindo como Pedro. Muitas vezes você vai seguindo a sua caminhada e você está seguindo em direção a realizar os seus sonhos, os seus objetivos. A sua família vai bem, mas aí você começa a sentir medo como Pedro e começa a afundar e não percebe que Jesus está ali para te ajudar. Não percebe que Jesus está ali te incentivando, querendo que você chegue até Ele. E você está permitindo que o medo deixe você afundar, você está dando o lugar da sua fé ao medo. Elias sentiu medo e fugiu. Eu venho te perguntar, você vai fugir? Você vai deixar o medo dominar você? Você vai deixar que o medo ceife os seus sonhos, os seus projetos de vida? Muitas vezes você quer fazer aquele concurso, você quer fazer aquele vestibular, mas você se acha incapaz, você tem medo, você nem se inscreve, você nem tenta, porque o medo, ele não permite. O medo é enviado por Satanás e você tem dado espaço para que Satanás venha governar os seus sentimentos. Ei, o medo não deve governar a sua vida. Quem deve governar a sua vida é Deus. Sabe, uma mulher, ela teve um menino
E estavam matando todos os meninos da cidade. E ela pegou o seu menino e colocou dentro de um cesto e colocou dentro do rio. Aquele menino poderia afundar, aquele menino poderia ser comido pelos jacarés. E aquele menino foi parar nas mãos do inimigo, porque com Deus é assim. Porque Deus libera aliados em meio aos inimigos. E Deus colocou aquele menino na casa de Faraó. E Faraó teve que educá-lo. Ele teve que aprender a ler. Ele teve que aprender a combater. Porque Deus precisava dele capacitado. E aquele menino era Moisés. Moisés, em alguns momentos, ele sentiu medo. Mas Moisés percebeu que Deus estava com ele. Não deixe o medo governar a sua vida. Moisés não deixou. E Moisés saiu vitorioso. E você quer ser um vitorioso? Deixe de lado o medo. Acredite nos seus sonhos. Não permita que o medo venha ceifar os seus sonhos. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu coloco o meu irmão e a minha irmã em tuas mãos, meu Pai. Eu venho te pedir, Senhor Deus, que tu retire todo o medo, Senhor Deus. Todo sentimento, Senhor Deus, que o deixa apavorado. Todo sentimento, Senhor Deus, que não permite que ele continue a jornada, que ele continue caminhando em tua direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, retira todo o medo, Senhor Deus. Retira o peso do medo do coração e da alma do meu irmão e da minha irmã. Liberta o Senhor Deus nesse momento de todo medo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, que a partir de hoje o meu irmão e a minha irmã consigam trilhar os seus caminhos sem ter medo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa-os, livra-os, Senhor Deus, desse laço. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo e qualquer sentimento que faça com que eles sintam medo, Senhor. Pai, cria confiança em seus corações, Senhor Deus. Faz com que eles perseverem nos seus sonhos, Senhor Deus, que eles acreditem, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, na certeza que o peso do medo hoje foi retirado da vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, amém.